Rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Wa ba'du, caros irmãos. Hoje, terça-feira, é a noite de 15 de Sha'ban. Conhecem? Já ouviram falar? Tem caras novas, vieram mesmo por causa desta noite. Que continuem assim, inshallah, a participarem da casa de Allah subhanahu wa ta'ala, da forma como estão bonitos, de juba, de chapéu. São pessoas que nós lá fora vemos de calção. Subhanallah. Hoje, mashallah, estão bonitos. Que Allah subhanahu wa ta'ala mantenha todos nós firmes. Noite 15 de Sha'ban. É uma noite que há divergência entre os sábios. Será que trata-se de uma noite com distinção, uma noite virtuosa, ou é uma noite como qualquer outra noite? Há divergência entre os sábios. Existem ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que indicam a virtude desta noite. Existem palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e estão registradas nos livros, nas coletâneas de Ahadith al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entretanto, os sábios divergiram. Um grupo de sábios diz que a cadeia narrativa desses ditos todos são fracas. As cadeias são fracas. Portanto, não existe ou não há certeza de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proferiu essas palavras. Mas atenção que hadith da'if é chamado hadith da'if, aquele hadith cuja cadeia narrativa é fraca. Existe diferença entre hadith da'if e hadith mawdu'. Hadith da'if, cuja cadeia é fraca, não há certeza, pode não ser. Hadith mawdu' é o hadith fabricado, inventado, que não há dúvida que não são palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E claro que os nossos sábios não igualaram essas duas categorias. Não igualaram. Hadith da'if não tem o mesmo grau que o hadith mawdu', que é fabricado. Portanto, um grupo de nossos sábios diz que todos os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que falam sobre esta noite é tudo da'if. É tudo da'if. Outro grupo, e um deles é o Sheikh Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala, que diz que juntando hadith da'if, quando são muitos, então quando juntamos todos eles, são fracos, todos eles são fracos, mas sobe para uma outra categoria, que é hadith hasan. Vem de inúmeras pessoas, todos eles são fracos. Vários ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que falam sobre um certo tópico, e todos eles coincidem com o dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, aqui os sábios também entram em divergência. E é por isso que um grupo de nossos sábios, conhecedores da matéria de hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
diz que hadith torna-se hasan, quer dizer, é um bom, é aceitável e deve ser colocado na prática. Com isso dizer que não podemos dizer que é uma noite como qualquer outra noite. Estaríamos a exagerar um pouco, dizendo que, olha, é qualquer noite. Não é qualquer noite. Não consta sobre 14, sobre 13, sobre 16, sobre 17, sobre 15 consta. E muitos ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre esta noite, na qual nós estamos cá presentes. Entretanto, como é normal, as pessoas sempre exageram. As pessoas sempre exageram que devemos cozinhar isso, devemos cozinhar aquilo. Outros têm um certo livro que leem, outro tem canções, músicas, poemas. Tudo isso não tem enquadramento no Islã. Quando trata-se de uma noite virtuosa, qual é o nosso papel? Laylatul Qadr. Nós vemos que quando trata-se de noite de Qadr, muitos passam a noite toda. Outros fazem questão de fazer o Khatma do Coran. Depois do Khatma do Coran, o que existe? Tem aquele programa, palestra, recitação do Coran, Nazam, Nashid. Toca 1 hora de tempo após o Tarawih. Depois vão para o jantar. O jantar também conversa, não conversa, mas 2 horas de tempo. Chega em casa e já dormiu. Qual é a noite de Qadr? Foi para isso que Allah subhanahu wa ta'ala instituiu a noite de Qadr? Não foi. Se nós defendemos que é 27, então o lógico é nós dedicarmos parte do nosso tempo na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala e evitar ao máximo o desperdício, como muitos de nós têm desperdiçado o seu tempo. O mesmo sucede com esta noite. Não é uma noite de nós andarmos em grandes palestras, em grandes jantares, em grandes banquetes. É uma noite para a pessoa dedicar a Allah subhanahu wa ta'ala, dedicar-se na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Existe adoração específica? Não existe. Não existe jejum específico. Não consta que amanhã nós devemos jejuar. Isso não consta. Não consta que nós devemos fazer uma ibada específica, recitar todo o Coran, por exemplo. Não consta. Não consta que nós devemos dizer 1000 vezes Subhanallah ou 1000 vezes La hawla wa la quwwata illa billah. Tudo isso não consta. Foi deixado em aberto. Cada um de nós deve fazer aquela ibada que Allah subhanahu wa ta'ala tornou fácil para ele, que facilitou para ele. Aquilo que ele conseguir fazer, claro que deve haver um certo esforço. Passar a noite a recitar o Coran, passar a noite a recordar-se a Allah subhanahu wa ta'ala. Novela é haram fora do Ramadã, assim como dentro do Ramadã, na noite de Sha'ban, assim como fora de Sha'ban. Mas você assistir novela hoje é um pouco mais grave do que ter assistido ontem ou assistir amanhã. Porque ontem e amanhã não consta nenhuma virtude no hadith. Hoje consta a virtude. E é por isso que eu estou mesmo a falar, decidi falar sobre esta noite, porque nós não podemos tomar como qualquer noite. Não é nada. É hadith da'if. É isso, é aquilo. Não, deve haver respeito. Deve haver o mínimo do respeito. Porque consta no hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o mínimo que cada um de nós pode fazer é intensificar um pouco a ibada. Intensificar um pouco mais o seu ibada. Tenta acordar, ou após o Isha, incrementa o salat facultativo e depois faça o witr. A recitação do Coran, não tem recitado, recita pelo menos 2 páginas, 1/4, metade de juz,
Se recita um juz, recita dois. O zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Intensifica, la hawla wa la quwwata illa billah. Intensifica o dua. Nós temos tantas necessidades. Um quer casar, outro quer ficar rico, outro tem doença, outro, a sua mãe está doente, o seu pai está doente, o seu familiar está doente. Todos nós temos dificuldades. Portanto, são em essas ocasiões que nós devemos aproximar-se ainda mais de Allah subhanahu wa ta'ala. São ocasiões especiais. São dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. São ocasiões especiais para nós aproximarmos-nos mais de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, não vamos desperdiçar o nosso tempo. Não vamos desperdiçar o nosso tempo, vamos tomar em consideração, vamos intensificar o nosso ibadah para que não possamos arrepender futuramente. Que Allah aceite de nós, perdoe os nossos pecados. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.